Olá, boa noite. Meu nome é Caia Araújo Pereira, eu faço parte do grupo de trabalho Geopolíticas do Multilinguismo, ligado à cátedra da Unesco. Eu gostaria de que todos vocês tivessem uma boa apresentação. Vou apresentar agora a mediadora, que é Luciane Leibniz. Luciane, ela possui o bacharelado em Letras, mestrado, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora associada do curso de Letras Português-Alemão da Universidade Federal de Pelotas e tem experiência na área de letras linguística, com ênfase em estudos da tradução e línguas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos temas de ensino de língua alemã, formação de professores, plurilinguismo, línguas estrangeiras e, enfim. Gostaria de apresentar, né, gostaria de desejar uma boa apresentação para todos vocês. Vamos começar, então, com a apresentação de Fabiano Schmidt, Cíntia Balsen, sobre o ProEpo 20 anos. Vamos lá? À vontade, agora, Fabiano, Cíntia. Certo, pessoal, boa noite. Primeiramente, também justificar, a Cíntia está tendo só um pequeno probleminha ali no computador dela, mas ela já está tentando solucionar também para acompanhar a gente. Enquanto ela vai solucionando isso, né, eu já vou dando início também, né, dessa nossa apresentação. Então, a Cíntia e eu, a gente escreveu esse trabalho, né, falando também, né, ProEpo 20 anos, a sua criação, conquistas e também desafios, né, que são dessa política linguística, que é educacional e sempre, né, em perspectiva. E aí a gente deixou aberto, assim, em perspectiva, né, a gente sempre espera muita coisa. E aí a gente também representa, né, a nossa Secretaria de Educação de Santa Maria de Jetibá, ali no estado do Espírito Santo. Pode passar, então, para o próximo, por favor. O slide não mudou aqui. Caia? Bom, enquanto ele vai tentando se reconectar, né, dentro dessa perspectiva, dentro desse trabalho, nesse título, também pensamos em trabalhar a questão do lugar de fala, né, essa justiça curricular e a educação bilíngue dentro das escolas, né, dentro das redes de ensino básica, e assim a experiência da língua pomerana, né, no nosso Brasil ou Espírito Santo, ali em Santa Maria de Etibá. Então, essa diversidade linguística, que também é cultural no Brasil, ela sempre é denominada e ela constitui esse patrimônio imensurável, né? Mas que sempre vai demandar de grandes demandas e também ações, né, voltadas para a educação, justamente também buscando a sua preservação, valorização e, assim, esse uso efetivo, né, dentro das comunidades tradicionais e, então, da língua pomerana. Entre elas, então, a língua pomerana, ela vem se destacando, onde a sua trajetória histórica também vai sempre evidenciar, né, os processos de silenciamento que já se passaram, também a estigmação e, ao mesmo tempo, a sua resistência. E nesse contexto, o conceito, né, de lugar, de pertencimento étnico-cultural tradicional, também é um espaço de pertencimento de fala que vai justamente também assumir a sua relevância para poder compreender essas diferentes vozes que também vão sempre se manifestar dentro da sala de aula, né, ou seja, no âmbito educacional. Segundo um autor, Amaral, ele fala sobre uma citação que é muito importante, que às vezes eu já li, que é o lugar de fala, ele também pode ser entendido, né, como um instrumento teórico metodológico, que sempre cria um ambiente explicativo para poder evidenciar, né,
nesse caso aqui, os jornais populares ou de referência, que vão falar de lugares diferentes e, assim, acabam concedendo, então, esses espaços de diversidade à fala de fontes e também leitores. O que eu quero falar? A sala de aula, ela também reflete o estilo de um jornal, mas nesse sentido cultural e também educacional e linguístico, né? Então, inspirados também, né, por Paulo Freire, né, na área da educação, nós sempre devemos compreender ou buscamos compreender que educar é também promover a capacidade de ler uma realidade e, assim, agir para transformá-la. E é justamente o que o Proepo também, dentro desses 20 anos de trabalho, dentro de contexto educacional, né, ou seja, sala de aula, vinculado também a outras instituições públicas, né, ele vem buscando isso, né, compreender essa realidade, o seu contexto, e como que também essa língua pode, sim, ser inserida, contextualizada e trabalhada. Assim também nós vamos estar incluídos dentro dessa educação contextualizada, que é justamente vinculada a essa vida do cotidiano de educandos, mas também quem educa, e assim ao respeito também dos seus saberes prévios, que muitos trazem de casa também, que, na verdade, né, é um dos municípios Santa Maria, onde, então, nós temos muitos falantes, e a maioria vem de berço já como falante, né, da língua materna, que é a língua pomerana. E essa, né, então, é a luta do Proepo e também tantos outros incentivos, tanto educacionais e culturais, nas comunidades, né, de povos tradicionais, que é ajudar essas pessoas, ou alunos, professores e equipe também, para que eles possam fazer uma releitura também, né, dessa trajetória, tanto histórico-cultural, como de uma certa forma também linguística, né? Porque a gente também quer avançar nesse parâmetro ali. Então, o conceito de lugar de fala, ele quer permitir compreender que ao nós incluirmos a língua e também a cultura pomerana no currículo escolar, nós também vamos estar rompendo com aquela historiografia tradicional e também com aquela hierarquização dos saberes, que às vezes, ou em sua maioria, vão estar sempre privilegiando o português como único, né, idioma ali de espaço formal de ensino. E esse reconhecimento agora também garante justamente a presença, né, de epistemologias que são construídas a partir dessa vivência comunitária, e assim vai fortalecer também essa autoestima das pessoas falantes. E nesse sentido, né, a justiça curricular, que a gente denomina ali também, ela quer justamente exigir ou trabalhar que as culturas e também as identidades que os nossos educandos trazem, que elas também sejam uma pauta formativa incorporada também no contexto sala de aula e depois espaço popular cultural, né? Priorizando esses conhecimentos e assim também favorecer essa convivência solidária e, muitas vezes, a superação dos preconceitos, que também a gente sabe que existe também nesse espaço educacional, quando a gente também vai trabalhar, né, uma língua materna, quando a gente vai trabalhar algo voltado à cultura e ao seu pertencimento. Nesse sentido, né, o educador, que ele pensa certo, ele sabe, então, que a leitura do mundo também sempre precede a leitura da palavra, ou seja, evidenciando a necessidade de sempre buscar integrar o contexto cultural no processo de ensino e aprendizagem e lidando com a interculturalização. Então, né, a língua pomerana, né, de acordo com pesquisas também, né, como a Cíntia Balsam, Ismael Tresman, né, Mônica Saavedra, e assim muitas outras pessoas que pesquisam a língua pomerana e também sua epistemologia,
Ela pertence, então, né, a essa língua germânica, a sua família, e assim ela tem a sua presença no Brasil, né, vinculada àquele processo migratório de povos pomeranos, então, que vieram lá da antiga Pomerânia. Nisso, então, nas últimas décadas, né, as políticas públicas têm também sempre se engajado, né, em iniciativas comunitárias, e uma dessas é o PROEPO, que é o Programa de Educação Escolar Pomerana, que então já foi implantado, né, a partir do ano de 2005, e assim ele sempre tem buscado reverter esse processo, né? Nós queremos sempre que nos vincular a essa doação, ou seja, a gente adota uma proposta bilíngue, ao mesmo tempo intercultural, que vem sempre buscando, então, promover, em princípio, a oralidade e, ao mesmo tempo, acompanhando também a escrita gramatical, ou seja, né, a ortografia, que, então, também foi elaborada com materiais que são utilizados também na rede de ensino, né, no espaço escolar. Nisso, então, a implementação de uma educação bilíngue dentro dessas comunidades tradicionais, ela sempre vai enfrentar desafios, né, que são bem significativos também. E a primeira, geralmente, é a ruptura, né, interregional, que decorre justamente da repressão linguística, que muitas vezes dificulta também na transmissão da língua entre gerações. Então, às vezes o avô e a avó falam, o pai e a mãe já razoavelmente trabalham isso, mas às vezes, então, o neto, que está nessa terceira geração ali, ele já começa a, entre aspas, né, desfazendo um pouco disso, e esse espaço que antes, então, da língua materna era criado e fortalecido sempre em casa, agora muitas vezes precisa ser, ao mesmo tempo que criado, mas ao mesmo tempo ele também precisa ser sempre reforçado dentro do espaço escolar para que ele chegue novamente ao lar, à família, onde então ele também já deveria ter tido essa vivência, né, desde a sua infância. Então, por isso, né, soma-se também a isso a carência, né, muitas vezes, de materiais de forma didática, né, que sejam adaptados também para esse contexto, e sempre essa necessidade, né, de formação de professores fluentes, né, na oralidade, e, ao mesmo tempo, prepará-los também para esse ensino de forma bilíngue, né, e assim persiste também um certo preconceito, né, linguístico, né, essa persistência, que muitas vezes acaba também, de uma certa forma, impactando, né, a motivação dos próprios estudantes em sala de aula, né. E assim, além disso, né, a oralidade, a ortografia, ela sempre vem se mostrando muito fundamental, ela vai carregar significados culturais, que também sempre precisam ser legitimados dentro das instâncias formais, né? Sem, de alguma forma, descaracterizar a língua pomerana, ou seja, também alguma outra língua, né? Ensinar nem sempre não é só transmitir conhecimento, mas muitas vezes também é criar possibilidades para que a sua própria produção ou a sua própria construção, ou seja, né, o que no contexto bilíngue, dentro de um espaço educacional, é justamente oferecer condições para que esses alunos possam também se apropriar tanto de sua língua materna, né, de origem ou descendência, quanto também ser críticos e autônomos, né, para poder também decidir de que forma eles vão dar continuidade a isso, seja no espaço educacional ou no espaço social, cultural, onde eles estão inseridos na sociedade. Então, a experiência pomerana no Brasil, né, ela sempre vai demonstrar que essa educação bilíngue, nessas comunidades tradicionais, ela deve ser também agora, de uma certa forma, compreendida, né, como um direito cultural e um ato ser político, né? Ou seja, eu também posso escolher e eu quero também ter acesso, né, a esse ensino e aprendizagem na minha língua materna e quero dar continuidade a isso também nas futuras e próximas
gerações. Assim, também vão se reconhecer pertencendo, né, como sujeitos históricos que também são capazes de transformar a sua realidade onde convivem com a família. E o caso do Proeto, então, para finalizar, né, ele mostra justamente que é possível, né, articular a oralidade e também a escrita, né, por meio da, né, padronização ortográfica que vem acontecendo, também na produção de materiais em conjunto sempre e partilhado com os professores que trabalham, né, na linha de frente no ensino da língua pomerana em sala de aula, justamente a formação docente e ações que também precisam ser trabalhadas não só no contexto sociocultural, como também na sala de aula, que é a valorização da cultura, né? Nesse caso, a gente sabe que dentro de escola, sala de aula, nós já temos vários trabalhos que buscam sempre preservar todas as culturas, né? E assim a gente também tem que lutar para que o dia, né, ou a semana da cultura pomerana ou a vivência daquilo na prática também possa ser vivenciado por esses alunos. E para a educação bilíngue se cumprir de forma integral e assim dar também sentido ao seu papel, é sempre necessário superar todos os dias, né, desafios de estruturas e ações práticas, que assim, muitas vezes também vão acabar, então, como recompensa ou como suporte, gerar recursos e também políticas, né, de apoio à conscientização social. Assim, então, né, com um pensamento também freiriano, a gente pode pensar, né, a educação bilíngue, que ela é entendida não como uma mera instrução em duas línguas, né, no contexto educacional, mas uma prática que, de certa forma, é considerada emancipatória, que quer também, ao mesmo tempo, promover a inclusão, quer fortalecer identidade e, assim, também contribuir para a preservação, né, do nosso patrimônio imaterial, cultural, agora brasileiro, né, situados no Brasil, e assim também sempre buscar organizações, né, a se alinhar a diretrizes como também a Unesco e políticas nacionais da nossa diversidade linguística aqui no nosso Brasil ou pelo mundo afora. Não sei quanto tempo nós ainda temos, né? Aí eu não sei se a Cíntia também ainda quiser contribuir, acho que ela conseguiu acessar ou se ela já caiu. Falta um minutinho, se quiser concluir. Então, ela não deve ter tido acesso, mas, né, eu também estou aqui representando ela, né, espero ter conseguido também atingir, né, esse êxito, né, de poder perpassar um pouquinho o que é também essa trajetória, né, do ensino da língua pomerana nas escolas no nosso Brasil, e especificamente ali no estado do Espírito Santo, com esse programa escolar que sempre está inserido nas escolas municipais e também agora com bastante luta, né? E a gente também conseguiu o espaço estadual em alguns municípios. Então seria essa a nossa fala, né, inicial, e aí depois, no final, se nós tivermos ainda contribuições, podemos ainda dialogar. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Fabiano, né? A gente combinou para, né, para quem entrou um pouquinho depois, né, que a gente já tinha iniciado, que nós vamos fazer os comentários, perguntas ao final, né? Então a gente vai dar continuidade às apresentações e fazemos em bloco depois a discussão. Passo para ti, tá, Caia? Então, gente, seguindo. Obrigado, Fabiano, pela apresentação. Seguindo a ordem, agora vamos para a apresentação de Camila Barilli. Tudo certo, Camila? Tudo certo. Vou compartilhar a tela.
Carregou? Não. Sim, todo mundo, Sim. todos estamos vendo. Ah, agora sim. Para mim não mostrava ainda. Com Pois você. bem, eu apresento, então, sobre o bilinguismo e políticas linguísticas, o caso da língua italiana em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Na verdade, eu chamei de bilinguismo porque importa bastante ver o português e o italiano, mas, na verdade, consideramos, né, e sabemos que as variedades linguísticas das pessoas, na verdade, constituem um plurilinguismo, e não apenas o bilinguismo. Mas só pensando em português e italiano, chamei bilinguismo por causa disso. Então, eu não lembro se eu disse, mas eu sou a Camila, eu sou da área da sociolinguística, concluí o meu doutorado em dezembro do ano passado, fui orientada pela professora Elisa Battisti, e é isso, eu vou mostrar rapidamente não, numa boa parte da apresentação, os resultados da minha pesquisa, porque ela mostra um status do italiano em Garibaldi. Isso é importante para mostrar o quanto ele ainda é falado. Para depois falarmos um pouco sobre políticas linguísticas, que não tem sido feito muita coisa, ao menos em Garibaldi. Acredito que em muitos municípios da região, mesmo que tenham cooficializado o italiano, além disso, não tenha sido feito outra ação importante. Então, o que eu busquei revelar nessa tese era em relação a motivações socio-históricas, econômicas e culturais para o uso do italiano ou para o desuso. Também revelar a proporção aproximada de bilíngues, português-italiano, também o perfil desse falante, definir mais ou menos as situações sociais e com quem o bilíngue utiliza a língua de imigração, e, por fim, as atitudes e ideologias linguísticas locais que se ligam ao uso do italiano, que é a partir dessa parte que eu consigo pensar depois em políticas linguísticas. Então, do contexto histórico, eu destaco que houve tentativas, impulsos para a imigração, mas foi apenas em 1875 que o grande movimento imigratório de italianos aconteceu, cerca de 1,4 milhões de pessoas, segundo o IBGE, para a região do Rio Grande do Sul, e que no Rio Grande do Sul os imigrantes foram destinados à Serra Gaúcha, nas primeiras colônias que foram Dona Isabel, que é hoje Bento Gonçalves, Conde Deu, que era Garibaldi, e Caxias, que é Caxias do Sul. Eu sou de Garibaldi, por isso eu escolhi essa comunidade de fala, porque para mim era mais fácil ter o acesso e eu já conhecia bem as regiões. Também do contexto histórico, comento que a maioria dos imigrantes italianos vieram da região do norte, então do Vêneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. E Garibaldi, então, mostro para vocês a localização em relação ao Brasil, em relação ao Rio Grande do Sul, fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital, e eu escolhi duas regiões para fazer a pesquisa. Uma foi um bairro urbano, que é a Alfândega, e se localiza nessa parte lilás aqui, e o outro é Linha Marcorama, que é uma comunidade rural. Garibaldi, então, é conhecida pela produção de vinhos e espumantes e também pela metalurgia. Eu não sei dizer aproximadamente qual é o percentual de cada etnia
isso foi uma das dificuldades. O IBGE não coleta informações linguísticas, então muita coisa eu tive que ir descobrindo, quantas casas tinham em cada bairro, quantas pessoas falavam uma língua ou outra. Então, algumas fotos do município. Para contextualização sociolinguística, rapidamente, eu só digo que das 4 principais regiões de onde os italianos vieram, muitos dialetos vieram com eles. E por isso que a formação do italiano foi um pouco diversa. Se diz que Frosi e Mioranza estudaram, né, e definiram como 4 as etapas de formação, que eu não vou entrar agora por questão de tempo. Na fundamentação teórica, eu usei a teoria social de Bourdieu e do hábitos e hábitos linguísticos para me ajudar nessa análise linguística, sociolinguística, e também usei a teoria dos estilos de Eckert, a teoria do posicionamento de Jaffe e de Coupland, de significados sociais e estilo de persona. Então, a metodologia foi constituída em 4 etapas. Primeiro, uma busca bibliográfica, o senso do bilinguismo, depois estudo de caso e estudo de atitudes linguísticas. E agora vamos para a parte mais divertida, que são os resultados. Então, o censo do bilinguismo eu fiz de junho a dezembro de 2022. Queria ver a proporção aproximada de bilíngues. Eu visitei 165 casas no bairro Alfândega, então foram 406 moradores registrados, e 51 casas em Marcorama, que é a área rural, com 130 moradores registrados. O que descobrimos com essa pesquisa? Que na área urbana, então, de bilíngues ativos, são 42%, mesmo que a gente espere que numa área urbana tenha menos gente que fale italiano, por ser uma língua mais vinculada a atividades rurais, ao trabalhar agrícola, essas coisas. Se juntarmos o ativo e o passivo, chegamos a 78% de taxa de bilinguismo, de algum tipo de bilinguismo, de pessoas ou que falam ou que só entendem por terem tido menos contato. Na área rural, então, essa percentagem de falantes de italiano chega a 82% e chega a 98% se a gente contar os bilíngues passivos. Então, são taxas altíssimas. Por mais que algumas pesquisas mostrassem que o italiano estivesse em rápido declínio, é ainda uma língua bastante falada e é muito importante que se façam políticas para a gente prolongar o máximo possível essa língua. Outro cruzamento de dados que eu destaco do censo do bilinguismo é o bilinguismo e a faixa etária. Então, que os 2 gráficos das 2 localidades, a urbana e a rural, mostram um declínio muito incisivo, que vai dos idosos até as crianças. Isso também é um indicador da vitalidade linguística, porque a maioria que fala são os idosos, e daqui a pouco esses idosos não estarão mais aí. Então, o que acontece? A próxima etapa foi... uma outra coisa importante a destacar dos bilíngues passivos, voltando lá para a taxa de bilinguismo, é que os bilíngues passivos podem ser mais aptos à revitalização linguística, uma vez que eles já compreendem o italiano. Eu vou agora para o estudo de caso, que foi a segunda etapa de coleta de dados. Foi feito de agosto a outubro de 2023. Queria esclarecer os usos do italiano no dia a dia e ver que estilos de persona
que identidade cada pessoa construía com a troca de línguas entre português e italiano. Foi feito através de um gravador de voz e as duas famílias selecionadas em cada área deveriam ligar o gravador nas interações familiares e depois eu analisei, transcrevi, como no exemplo. Então, uma conversa entre Armando e Anita. Então, ele diz, tu vai aonde? Vai no Pilates? Vou andar bonora, porque vou andar na Sebenelli, andar comprar rec. Então, a Anita disse que andava cedo, que iria comprar na Sebenelli, que é o nome da loja, comprar rec, tecido. Para quê? Per tuo braghe. E o Armando diz, para tua calça, né? Braga e calça. Mas tu vai ajeitar aquela calça? Então, foi esse o modelo que eu fui seguindo e analisando o assunto e por que mudava para o português. E eu cheguei a algumas conclusões de que o italiano é uma língua mais familiar. Então, muitas vezes as pessoas numa mesma rua eram bilíngues, mas não falavam com o seu vizinho em italiano. Falava com a irmã, quando a irmã ligava, falava com o marido, com o filho. Também que os assuntos mais usados para falar em italiano são ligados à ruralidade, como a agricultura, aos costumes, à culinária, a vivências feitas em italiano na infância, e também a alimentação, ou quando havia mudança na atividade de fala, trocas do passado ao agora, da enunciação. E uma coisa muito interessante que eu percebi foi que o italiano parece se conservar com menos interferência do português na área rural do que na urbana. E o último estudo foi de atitudes linguísticas, fiz de maio a setembro do último ano, e o que eu queria era esclarecer um pouco do valor do italiano na comunidade, assim como ideologias e percepções dos falantes. Foram 48 participantes, 24 na área rural e 24 na área urbana. Então, o que essa parte revelou, assim, no geral? Que em relação a características morais, os descendentes de italianos são vistos mais positivamente, como trabalhadores, honestos, generosos, menos vistos como caricaturados, como colono, que uma vez se falava muito, uma vez que não era tanto tempo atrás. E também, em relação à língua italiana, a sua caracterização tanto de bilíngues como de não bilíngues foi também positiva, como considerá-la correta, útil, uma língua boa. Então, nós podemos ver agora a última parte, falando das políticas linguísticas na região de colonização italiana. Eu coloquei as 4 etapas do italiano. Então, a gente tem um período que não tinha políticas para línguas. E depois a Era Vargas, com a proibição do uso de línguas de imigração, além da campanha de nacionalização, que fortalecia o português, foram muito incisivas, mesmo que as pessoas não deixassem de falar o italiano, influenciou muito na visão das pessoas sobre a própria língua, sobre a própria pessoa descendente de imigrante que falava o italiano. Então, foi muito negativo esse impacto. Mas isso parece vir se transformando a partir de 75, com o centenário da imigração e celebrações e resgate de aspectos culturais. Tem muito essa valorização europeia agora, então a gente pode beneficiar o italiano. O impacto das ações de cooficialização e reconhecimento do italiano como patrimônio imaterial, de uma forma chama atenção e valoriza muito essa língua e o povo que a fala.
Então, parece que isso vem mudando. Inclusive, na minha tese, eu comentei sobre as redes sociais, que a gente tem perfis de pessoas que usam o italiano para fazer humor, e isso se populariza, e as pessoas gostam, se identificam e dizem, olha, a gente fala assim, bem assim mesmo. Então, isso causa uma identificação. E, por fim, então, eu falo das macro e micropolíticas que o Altenhofen fala. Então, micropolíticas seriam políticas linguísticas que partem dos indivíduos, e macropolíticas que partem de governos, de órgãos maiores. Então, ele diz que tem uma importância do conhecimento explícito sobre a língua, ou as línguas de que as pessoas falam. E nesse processo, a escola tem um papel importante de aproximar o contexto local e dar voz à diversidade linguística e cultural da comunidade. Então, pensando numa política de línguas, às vezes não é preciso uma coisa enorme. Eu, como prof, posso fazer uma pequena ação na minha aula que faça as pessoas se sentirem vistas e incluídas por causa das línguas e variedades que elas falam. É nesse sentido. E a conclusão, então, dos resultados recém-apresentados, eu enfatizo que mostra que o italiano não perdeu a sua função em práticas sociais, mesmo que sejam mais em família, e faz sentido que, junto a políticas linguísticas no nível macro, né, sejam criadas, mas também que sejam criadas políticas no nível micro, para fazer as pessoas falarem, para elas sentirem orgulho de falarem, para elas perceberem que tem vantagens, que aqui na Itália as pessoas entendem o italiano, que não é uma língua estranha. Às vezes as pessoas dizem, não se entende nada. Sim, se entende. As pessoas sabem que é uma forma dialetal aqui, mas vão se entender, e que isso é muito valoroso hoje no mundo globalizado. E eu destaco também nesse processo a importância da ciência e de profissionais linguistas e sociolinguistas, de nós, né, para fazermos estudos e políticas eficientes. Às vezes os governos acabam não contratando gente especializada e as coisas ficam, deveria ser feito assim, fica só na lei, só no papel, e nada eficiente é feito. Então, era isso que eu gostaria de dizer hoje. Essas são as minhas referências. E obrigada. Obrigada, Camila. Obrigado, Camila. Muito boa apresentação. Obrigada a vocês. Seguindo com a ordem, então, agora temos Fabrício José Nazário Bikroski. Está tudo certo aí, Fabrício? Certo, tudo certinho. Só não sei se a minha conexão está muito boa, mas ficou oscilando um pouco, mas qualquer coisa vocês me avisem. Bom, pessoal, então, eu sou o Fabrício, talvez um perfil um pouco diferente de pesquisadores na área de linguística, sociolinguística. Eu sou arqueólogo e historiador, sou docente e colaborador da Universidade de Passo Fundo e também vinculado à Universidade de Breslavia, na Polônia. Acabei de retornar da Polônia faz uma semana, por isso que minha internet está instável. Eu estou aqui ainda em casa sem internet, estou com o celular, então ainda resolvendo, faz exatamente uma semana que eu voltei. Fui fazer uma estadia de pesquisas lá na Polônia, fiquei 2 anos justamente pesquisando a língua polonesa, também falada no Brasil, né? E, enfim, tem algumas pessoas aí que eu conheço, né? Tem a Alcimara aí, que eu sei que também pesquisa muito sobre o tema, li muito, né? Também sobre os trabalhos da Alcimara. E, enfim, eu tenho essa pesquisa mais voltada para a história e arqueologia. Eu brinco que são 2 Fabrícios, né? O Fabrício arqueólogo, que pesquisa mais a história pré-colonial, povos indígenas do Brasil,
E o Fabrício, historiador, porque eu tenho as duas formações, que pesquisa, então, muito a questão da imigração polonesa no Brasil, e que tem afunilado para a questão dos direitos linguísticos, tanto da diáspora polonesa no Brasil. Então, eu vou fazer uma fala, tá, pessoal? Não vou apresentar, não tem slides, mas a intenção é trazer alguns dados, algumas coisas que têm acontecido, né, nos últimos anos em relação à língua polonesa, algumas frentes que eu tenho puxado, digamos assim. Eu fui membro representante da língua polonesa no Colegiado Setorial da Diversidade Linguística do Rio Grande do Sul, que é uma instância consultiva vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, até onde a gente sabe, é a única iniciativa no país, assim, institucionalizada para promover a diversidade linguística. Então, eu representava a língua polonesa, e ali a gente tem, enfim, várias línguas de matriz aí, europeia, africana, né, línguas nativas, e cada ano a gente tenta trazer mais línguas. Então, eu fiquei 2 gestões, 2020 a 2022, e depois a segunda até 2024. E aí, nesse colegiado, enfim, a ideia é isso, é promover a diversidade linguística, como o nome fala, né? Então, a gente pensava ali políticas, porque o colegiado, enfim, existe, pensa políticas públicas, iniciativas aí que o governo pode promover, a sociedade civil em parceria com o governo, e, enfim, o colegiado é formado por representantes da sociedade civil e do governo, embora a maioria das cadeiras aí seja ocupada pela sociedade civil. 2/3 é da sociedade civil. Então, discutir, sentar, né, enfim, o que a gente pode fazer para promover a diversidade linguística. Então, é uma iniciativa muito, muito legal, muita coisa acontecendo, e claro que é um trabalho voluntário, então todo mundo faz aí o que se pode na medida do possível, né, mas assim, então muita coisa tem feito. Então, desde 2020, eu tenho promovido a questão da cooficialização da língua polonesa, porque, assim, digamos, comparando com outras línguas, o próprio italiano, né, as línguas germânicas, ali a gente tem também até o inventário, né, então já são línguas inventariadas, já estão, né, reconhecidas como patrimônio cultural e material pelo IFAM, e o polonês estava um pouquinho atrás. Então, em 2020, eu comecei a promover, assim, conversar, é um trabalho de ativista, né, cultural, linguístico, então, promovendo justamente isso, a cooficialização, porque, como a Camila falou, é uma forma também de principalmente mexer na autoestima. Eu acho que o mais importante, pelo menos na questão da língua polonesa, em relação à cooficialização, é o aspecto simbólico. Essa é a primeira coisa, porque a gente tem um estigma sobre a língua polonesa, tem muito preconceito sobre o brasileiro de ascendência polonesa, isso vai para a língua. Então, a gente tem todo um trabalho, primeiro, de desmistificar essa questão, quem é o brasileiro descendente poloneses ou polaco, né? A gente tem 2 formas, né, de denominar a língua, né, polonês e polaco, que já é outra questão também, e também o indivíduo, né, de ascendência. Então, isso também é algo que é um outro problema, é uma questão identitária, mas perpassa também pela língua, né, refletindo justamente isso, esse processo, né, da língua polonesa no Brasil. Então, eu, como historiador, eu me ocupo disso, né, mas, assim, sobre o aspecto da língua polonesa do Brasil, né, enquanto no aspecto histórico, né, como a língua chegou, então, minha pesquisa lá na Polônia, que inclusive eu concluí agora domingo, coloquei no sistema lá, então tentei fazer um panorama geral ali sobre a língua polonesa no Brasil, porque a gente tem também muitos estudos pontuais, né, em muitas comunidades, e até o próprio desafio, enfim, de pesquisar uma língua no Brasil, que ela tem uma abrangência, assim, territorial considerável, então a gente tem ali uma questão logística, né, como pesquisar, ou fazer um panorama de uma língua que está, por exemplo, no caso polonês, principalmente muito forte nos 3 estados do Sul, mas também no Espírito Santo. Na verdade, a gente tem hoje ela em vários estados, mas do ponto de vista da pesquisa histórica, se focou muito sempre nos 3 estados do Sul, e a gente hoje vê que, na verdade, ela está presente em várias regiões, por exemplo, está em Rondônia, né, que é um local praticamente não é pesquisado em relação à língua polonesa, mas a gente tem ali uma migração, né, na segunda metade do século XX, que levou esse pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul, para Rondônia, as frentes agrícolas, né, o próprio processo de expansão ali das frentes agrícolas na Amazônia, né, impulsionados pelo INCRA. Então, isso acabou dispersando também a língua polonesa. Então, tem núcleos aí que são completamente, a pesquisa é completamente ausente, vários núcleos. Então, é muito focado no sul,
e muito também focado em Curitiba, né, o chamo da curitibização da cultura polonesa, porque é lá que tem o consulado da Polônia, então ela sai muito como um centro, e às vezes ela acaba absorvendo muitas pesquisas sociolinguísticas também sobre a língua polonesa, ou em torno, né, a grande Curitiba, e a gente tem ali uma riqueza, assim, né, as variedades também, é um assunto muito pouco explorado sobre as variedades, então, mas enfim, e aí em 2020 eu venho fazendo essa divulgação das informações, da cooficialização, conversando com vereadores, prefeitos, ativistas culturais, e aí o colegiado, enfim, ele é no Rio Grande do Sul, mas o trabalho de divulgação, de promoção da língua, ele se estende à abrangência territorial da língua, né, então, principalmente eu não me limitei ao estado do Rio Grande do Sul, então conversei com vários prefeitos, vereadores, aí sim no começo, né, o negócio não dava muito, aí eu fiz uma minuta de texto de lei, fui pesquisar como fazer uma minuta, né, de texto de lei, e aí redigi a lei, né, projeto de lei de cooficialização da língua polonesa, divulguei daí o texto, né, pronto, fiz para alguns municípios, assim, adaptado para aquela realidade, conversando também com o pessoal, também numa proposta, assim, participativa, e aí o que aquele município quer, mas também como é um assunto muito novo, ele tem mais dúvidas do que certezas, né, então é meio que apresentar, dizer, olha, a gente pode fazer isso vai ser bom para a língua, vai levar a moral dos falantes, né, então a minha preocupação foi sempre essa, né, principalmente o aspecto simbólico. Então, passados aí 5 anos, hoje a gente tem aí 20 municípios no Brasil, os 3 estados do Sul, né, que possuem leis que promovem a língua polonesa de alguma forma. Então, 18 delas são leis de cooficialização e 2 delas são leis que reconheceram a língua como patrimônio cultural imaterial. A maioria desses municípios está no Rio Grande do Sul, em função dessa minha atuação, enfim, conheço muitas pessoas, né, enfim, então é mais fácil, às vezes, lá no WhatsApp, você manda ali uma minuta, né, adapta e conversa, mas aí tem algumas dessas leis também foram replicadas em Santa Catarina, no Paraná, e eu venho ainda fazendo essa divulgação, agora mesmo em setembro e outubro, a gente vai ministrar ali um curso lá com a UFPR, em Curitiba, justamente para promover essas frentes de cooficialização. E aí, enfim, já tendo essa trajetória, digamos, uns 5 anos, onde a língua já está sendo cooficializada, e o pessoal vê, a gente já vê esse impacto, porque a partir do momento que a gente tem a língua cooficializada, como eu disse, mexe ali com a autoestima dos falantes, aí você vê na televisão o prefeito falando em polonês, então a gente já combate um pouco aquela visão que tem, principalmente dos falantes, né, os mais idosos, como o caso do Calian, que ainda vem desde aquele período, né, da repressão linguística, da era Vargas, enfim, que os pais, os avós, às vezes, sofreram alguma repressão, então fica com aquilo que, não, mas falar polonês é feio, falar polonês é um problema, o sotaque é um problema, eu não quero que o meu filho tenha sotaque, não quero que, né, então, quer dizer, as pessoas não veem, nessas comunidades, em geral, o bilinguismo como uma qualidade, né, então, muitas vezes, ou que o polonês possa ser uma língua atrativa, quer dizer, né, nesse contexto multicultural, enfim, globalizado. Então, tem que fazer todo esse trabalho de conscientização. Mas, tendo feito isso, e já tendo ali, então, 18 municípios cooficializados em 5 anos, em menos, porque os primeiros aí foram em 2021, então, foi bem rápido a evolução, e a gente já tem algumas coisas além, como a Camila comentou aqui, muitos municípios também, além da cooficialização, que é muito importante, mas também fica por ali, porque também, como é um tema novo, muitos municípios agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente já tem colhido também algumas coisas no campo prático, além do simbólico, né? Então, eu cito alguns exemplos, eu tenho aqui, vou compartilhar a imagem, espera aí, um alvará que a gente fez no município de Áurea, aqui no Rio Grande do Sul, um alvará bilíngue. Acho que está entrando ali para vocês, vamos ver. 5 minutos, tá. Não sei se apareceu agora, né? Então, por exemplo, o alvará. Então, é um trabalho, assim, como eu falei, de um ativista cultural que tem que ir lá, fui lá na prefeitura, sentei com o pessoal da Secretaria de Finanças e falei, que documento a gente pode fazer só emitir bilíngues sem mexer no sistema, sem recursos financeiros, porque aí muitas vezes tem isso, né? Vamos fazer um documento, tem que mexer num sistema de informática, tem que
enfim, ali a gente conseguiu adaptar e fazer um alvará bilíngue, né? E aí ele ficou padronizado, então todos os comerciantes que vão ter que renovar o alvará agora, todos os anos vão receber já esse documento em formato bilíngue, porque foi possível só mexer nos campos, colocar a tradução e padronizar. Então é algo ali também que eu queria fazer o alvará, também, porque tem também um valor simbólico, uma vez que você entra no comércio e o alvará tem que ficar lá na parede, no lugar visível. Então a pessoa entra ali, poxa, mas aí está ali bilíngue, está a língua polonesa ali presente, ela está em todos os espaços, né? E claro que aí eu fiz isso no município, agora tem mais 2 que estão na fila aguardando, agora que eu voltei eu também consigo me ocupar um pouco mais disso, mas aí talvez o outro município não tenha o mesmo sistema de informática. Então eu estou também tentando buscar apoio da Polônia para a gente fazer um projeto um pouco mais abrangente. Mas é algo prático, né? Outra questão, por exemplo, no serviço social, também no município de Áurea, no Rio Grande do Sul. Tem uma pessoa lá que é assistente social que fala fluentemente polonês e português. E aí, então, é mais uma questão de mostrar, por exemplo, poxa, você pode fazer o atendimento com essas pessoas, principalmente os mais velhos, em língua polonesa. Então, a lei também dá um amparo, né? Porque, enfim, a gente teve ali 2, 3 anos atrás um problema ali em Santa Catarina, né? Com a questão justamente do serviço social, onde os indígenas buscavam atendimento na sua língua, e aí o prefeito, o que eles fizeram? Eles decretaram, né, a proibição de falar a língua indígena, né, em qualquer repartição pública, né? Então, assim, uma coisa do século, sei lá, da Idade Média. Então, assim, também é importante a questão da lei de cooficialização, porque ela dá esse amparo jurídico para as pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, olha, é legal, a língua, é diversidade cultural, todo mundo vai apoiar, mas nem sempre é assim. Então, a questão da oficialização é importante porque ela traz essa segurança jurídica para os municípios, até para destinar recursos, né? Então, assim, também está se fazendo isso. E aí, até depois do relato da própria a pessoa que trabalha na assistência social, ela fala, não, isso aí eu construo relações através do uso da língua polonesa. Porque se ela chega lá e ela fala um bom dia em língua polonesa, já começou diferente o atendimento dela, porque aí a pessoa se abre, já é aquela língua de casa, estou falando com alguém, né, próximo, então ela usou a língua, ela facilita o trabalho dela através do uso da língua. Mas às vezes é isso, você tem que ir lá e mostrar para a pessoa, olha, você é bilíngue, você é capaz de fazer o atendimento? Sim. Então dizer, olha, agora o município tem uma lei e você pode fazer isso, é legal fazer isso. A pessoa, puxa, é mesmo, né? Então, vou começar a fazer. Então, às vezes, é mais um trabalho de mostrar que é possível, que é capaz, né? Deixa eu ver, eu tenho outra foto que quero mostrar. Por exemplo, placas aqui. Placas das ruas, município de Dom Feliciano, né? A gente comentou um pouco ali com a Luciane. Então, Dom Feliciano começou a instalar placas bilíngues, né? Que também tem um impacto visual enorme. Também vai entrar para vocês ali. Então, a placa, a sinalização ali bilíngue, né? Então, que essas são coisas que a placa você vai fazer igual uma placa, então já dá para fazer bilíngue, né? Então, eu tô pegando esses exemplos onde a gente consegue fazer sem recursos, porque muitas vezes vai ter isso, né? Mas a gente não consegue fazer nada porque não tem verba, né? Então, dá para ver que a gente, com essas experiências que a gente tem tido com o polonês, a gente tem conseguido fazer algumas coisas sem ter dinheiro, né? Então, é mais uma questão de mostrar que é possível e o pessoal ter vontade, e em geral tem, então, e é isso, né? Então, são esses casos ali que a gente tem tentado replicar. Então, agora, em setembro, que a gente vai ter, em outubro, esses cursos lá na UFPR, tentar mostrar, trazer, a gente convidou muitas pessoas de prefeituras do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a princípio, nos 3 estados do Sul, para mostrar essas iniciativas já, né, de sucesso, vamos dizer assim, e com grande impacto simbólico no dia a dia, e que dá para a gente replicar, né? Então, são essas as experiências que a gente tem tido ali com a língua polonesa, e em alguns casos, não só a língua polonesa, porque tem municípios aí que os poloneses não são a maioria, por exemplo, comecei com alguns ali, que tem mais de 95%, mais de 90% da população tem ascendência polonesa, mas também alguns exemplos legais de municípios que têm descendentes italianos e alemães. Então, a gente, por exemplo, oficializou o Hunsrück, o italiano e o polonês, né?
E aí foi bem legal, ele fez leis triplas, né? E aí todo mundo, poxa, mas olha que legal. Então acabou que o polonês puxou a frente, e aí já foi lá, fez alguma coisa, já mexe com coral em polonês, já. E aí o pessoal do italiano, poxa, mas a gente pode fazer isso também. E aí o polonês olha o que o Roosevelt está fazendo, e assim, né, vai, é uma bola de neve, né, uma bola de neve. Então são essas as experiências, né, desse histórico dos últimos 5 anos. Paralelamente a isso, a gente está trabalhando com o IPOL no inventário da língua polonesa, né, polaca, polonesa, começando esse ano. Então a gente tem ali no horizonte também a perspectiva de que seja reconhecido como patrimônio cultural imaterial. E é isso, pessoal, acho que eu já estourei o meu tempo, né? Mas estou aberto também depois para discussões, eu acho que, né, todo mundo aqui é apaixonado pelo tema, a gente poderia ficar aqui horas falando, mas assim, então nesses 15 minutos breves, são essas as experiências recentes do polonês, com a cooficialização, e ressaltando principalmente esse aspecto simbólico, que eu vejo de muita importância para a etnia polonesa, e já com esses exemplos no campo prático. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fabrício. Tu é um ativista, um ativista. Isso é muito bom também. Obrigada. Vamos concluir, né? Concluir não, né? Vamos à quarta participação aí, né? Da Alcimara e Jéssica. Isso, Jéssica? Eu fico lendo o Nicolas ali. Jéssica. Ok, então, professora Luciane, eu vou pedir licença para fazer o compartilhamento da tela. Nós preparamos uma apresentação por conta das imagens. Uhum, acho que está aparecendo, né? Está. Bom, ok, gente, então, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Alcimara, eu sou professora do curso de Geografia, então, até a gente ficou, eu e Jéssica, pensando sobre enviar um trabalho, não enviar um trabalho, nós não somos, assim, estudiosos da questão linguística, mas, mesmo assim, e também muito por incentivo da professora Mirna Mendes, a Mirna é membro do nosso clube literário, e a Mirna que encaminhou para a gente a divulgação do evento. E aí nós achamos que poderia ser um momento, uma oportunidade para a gente poder também, de certa forma, colaborar um pouquinho com a nossa experiência, né? Que é uma experiência muito bacana e que tem muito a ver com a questão do idioma, né? Então, eu sou professora, como eu disse, do curso de Geografia da Universidade Estadual do Paraná, do campus União da Vitória, e eu estou aqui hoje com a Jéssica, codinome ali Nicolas, está usando o computador do marido dela, e o Kainan, que é o nosso outro menino bolsista, teve uma atividade na universidade hoje. Então, nós viemos aqui hoje, deixa eu só anotar meu tempo aqui, para a gente não extrapolar muito os 15 minutinhos, e nós trouxemos para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência aqui na Unespar de União da Vitória, e inicialmente também eu queria agradecer muito ao evento, em nome aí da professora Luciane, pela acolhida do nosso trabalho, né? Nós ficamos muito felizes em encaminhar a proposta e poder estar aqui dialogando com vocês. Já fazia um tempo que eu queria participar de alguma coisa com o Fabrício, a gente se conhecia por aí, né, mas não tinha tido a oportunidade de conversar assim mais diretamente, então é sempre uma alegria, e também conhecer um pouco mais do Rio Grande do Sul. Áurea e Nova Prata estão na minha rota de pesquisa, acho que em algumas semanas eu pretendo dar uma passadinha, mas com outra perspectiva. Bom, o que a gente vai conversar com vocês hoje, a perspectiva que a gente trouxe para esse evento, né, é dialogar um pouquinho sobre os lugares dos espaços públicos e de que forma esses espaços públicos, enquanto guardiões ou protetores ou espaços que disponibilizam material, eles podem também, de certa forma, contribuir para essa questão dos estudos, né, sobre o idioma, sobre as linguagens, sobre a cultura como um todo. Aqui no meu campus de Nova Vitória, nós temos o curso de letras português e inglês, letras português e espanhol, e a gente também tem tentado, na medida do possível, com o avanço das nossas atividades na biblioteca polonesa,
a gente tem tentado se aproximar desses estudantes, desses professores, justamente para a gente poder tornar esse espaço um espaço inspirador, né, para algumas ações. E quando eu penso, assim, nessa proposta de pensar municípios plurilingües, né, eu acho que uma das frases de algum colega que me antecedeu, né, eu acho que foi o Fabrício, ele disse assim, não, a gente não pode ver o bilinguismo como uma coisa ruim, né, o bilinguismo é uma qualidade, então eu acho que tudo que a gente pode, de certa maneira, está contribuindo, está colaborando para poder fazer com que essa experiência, essa questão simbólica, né, ela seja uma prática valorizada nos municípios, né, eu acho que é interessante. Então, nós trouxemos aqui para mostrar para vocês um pouquinho da Biblioteca Polonesa, mas propondo esse diálogo a partir dos livros de herança, né, a gente fala muito sobre essa questão do idioma, né, do idioma falado, mas, por exemplo, na questão do polonês, na nossa região, no Brasil como um todo, a gente tem também esse material, que é um material didático, que é um material familiar, que é um material afetivo, que é um material religioso, que são os livros de herança, né? E que hoje a gente tem um acervo considerável aqui na Unespar de União da Vitória, e a gente pensou em trazer para o diálogo desse evento justamente isso, né? Como a universidade e os seus espaços, né? As ações com os seus estudantes, que são também estudantes, né? Com ascendência nas etnias da região, a Jéssica, por exemplo, tem ascendência polonesa, de que forma que esses espaços, eles não se configuram somente a partir da prática da leitura, né, uma biblioteca não só para a leitura presencial, né, mas também como que os espaços públicos, né, eles podem potencializar atividades. A proposta que a gente traz é a partir de um olhar extensionista, nós temos hoje a Biblioteca Polonesa como um projeto de extensão, e é mais ou menos nesse sentido que a gente quer, né, conversar com vocês um pouquinho. Então, alguns aspectos, assim, mais gerais sobre a biblioteca, ela é bastante recente, nós recebemos a primeira parte do acervo em 2020, janeiro de 2020, lembrem que em março de 20 fechou tudo pela pandemia, então 2021 nós não pudemos fazer nada presencialmente, né, então 2 anos ali praticamente perdidos para um trabalho presencial, né. Essa nossa biblioteca se localiza dentro da biblioteca do campus de União da Vitória da Unespar. A gente tem aproximadamente 10.000 livros, todos eles no idioma polonês. Por que eu falo aproximadamente? Nós não temos a catalogação deles, embora a gente saiba, pelas pesquisas mais básicas, né, que a gente tem um material riquíssimo, um material bastante interessante, um material que talvez não exista na própria Polônia, né, mas que a gente tem aqui no Brasil. Essa biblioteca ela é composta por livros doados, né, como eu já disse, todos no idioma polonês, e que se encontravam em vários lugares, né, instituições culturais, igrejas, clubes, residências, pequenas bibliotecas pessoais e também espaços públicos. Isso foi se agrupando, se ficando na guarda de um espaço em São Paulo, e aí, em 2018, 2019, nós começamos algumas tratativas, porque livros nem sempre são coisas muito atrativas, né? Ainda mais se eles forem velhos, sujos, empoeirados e em outra língua. Mas aí nós conseguimos trazer eles para cá. E os temas que a gente tem são biografias de muitas pessoas que a gente nem conhece, né? Nem conheceu, nem sabe os feitos ainda, do idioma, da culinária, arte, religiosidade. Imigração para o Brasil, nós temos vários exemplares que falam sobre a imigração para o Brasil, inclusive a Jéssica descobriu uma relíquia agora esses dias sobre o estado do Paraná, né, sobre a região aqui do Rio Iguaçu, de pessoas que vieram para o Brasil, não somente religiosos, padres, né, que é de onde a gente tem a maior parte das traduções, mas a Jéssica descobriu de um jornalista, né, então são diferentes olhares sobre o Brasil, publicados na Polônia há 70 anos atrás, e que a gente não tem a tradução para o português. Né, mas são obras muito boas, literatura, história, geografia, medicina, histórias infantis maravilhosas, poesias, contos, narrativas de viagem, entre outros, né, assuntos. Bom, a biblioteca, ela nasce de uma união entre a universidade, enquanto projeto de extensão do Observatório Polonês, e um grupo de pessoas que a gente chama de coletividade informal, porque nós não temos CNPJ e nem queremos ter, mas é um agrupamento de mais ou menos umas 30 pessoas do Brasil, que formam o que a gente chama de Clube Literário Władysław Reymont. A presidente é a professora Ludmila Pawlowski,
Essa coletividade informal tem uma gama bem variada de pessoas e suas formações, né? Pesquisadores, estudantes, músicos, terapeutas, artesãos, advogados, né? Cada um com seu olhar e contribuição. O nosso encontro virtual é toda terça-feira, às 19 horas, a gente se encontra toda semana com uma temática e uma boa parte das temáticas inspiradas em alguma obra do acervo da Biblioteca Polonesa. Eu até deixei ali o Facebook do Clube Literário, se vocês puderem dar uma olhadinha lá no Facebook, vocês vão ver muita coisa que a gente faz, a gente trouxe só um recorte pequenininho de acordo com a proposta do evento. A escolha do Raymond foi porque Raymond é um escritor, um romancista polonês, que ganhou um prêmio Nobel da Paz em 1924, com uma obra chamada Hop. A Jéssica está investigando um pouco mais dessa obra, ela chama-se Camponeses. Ela se passa numa família polonesa durante as 4 estações, então Hop tem 4 livros, Primavera, Verão, Outono e Inverno, e faz a narrativa da vivência dessa família rural, camponesa, que muito se aproxima das famílias polonesas que migraram para o Brasil. Então, por isso a gente acabou homenageando ele por conta dessa relação com as pessoas que vieram, por exemplo, aqui para o nosso contexto do Paraná, né? E por ser também literatura, livros, biblioteca, mais ou menos nesse contexto. Os livros chegaram, então, só para ilustrar algumas fotos aqui para vocês. As primeiras doações que a gente recebeu, a doação mais numerosa, ela veio da antiga Casa de Cultura Zangusco, de São Paulo, e da Capelania Polonesa, né? Então, eram livros que estavam lá em São Paulo, na Capelania Polonesa, e que não estavam sendo utilizados naquele momento, né? E acabaram vindo para a Unespar. A gente tinha feito uma primeira conversa, eram para ser inicialmente 6.000 livros, aí acabaram vindo 14.000, aí nós separamos, porque nós tivemos livros em outros idiomas, italiano, alemão, francês, espanhol, português, que aí não nos interessava para o contexto da biblioteca polonesa, então ali na biblioteca nós ficamos com aproximadamente 10.000 livros, assim eles vieram lá de São Paulo, no baú de um caminhão, em caixas velhas, sujas, molhadas, e a gente tratou eles com bastante carinho. Hoje a nossa biblioteca polonesa, ela está assim, é uma foto geral da biblioteca, na parte de trás aqui da mesa a gente tem mais uma parede inteira de livros, né? Eu vou pedir para vocês repararem na foto do lado direito em cima, onde tem a setinha vermelha, todas essas estantes são duplicadas. A gente tem livro na frente e livro atrás, porque é muito livro, são 10.000 livros, né, aproximadamente. E a gente montou também num espaçozinho de vidro que tinha um memorial para o Raymond, com as obras dele, o Hop, né, os camponeses. E aí agora, então, eu vou deixar com... as primeiras ações que a gente fez, a gente separou os livros, construiu as estantes, essas estantes custaram entre 9 e 10 mil reais, juntamos estudantes do Clube Literário e do pessoal do Clube Literário, que fez com que a gente conseguisse, então, organizar a compra dessas estantes, né? Um scanner também, enfim. Jéssica, vou passar para você, que eu já falei demais. Por favor, continue. Boa noite. Acho que está todo mundo me ouvindo, né? Se dá para ouvir. Eu estou com um outro e-mail que não me pertence, mas meu nome é Jéssica, eu sou acadêmica do 3º ano do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Paraná, o curso que a professora Alcimara coordena, e eu sou bolsista do projeto de extensão da Biblioteca Polonesa do Unespar desde 2023. Então, estou indo para o 3º ano já com a bolsa, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui no evento, e a professora Alcimara, que é sempre essa ponte da gente participar desses eventos que agregam muito, né, a nossa formação acadêmica. Então, falar um pouquinho das apresentações, exposições e as ações que a gente promove ali da biblioteca. Então, aqui nessa foto, a gente, ali um grupo que a gente recebe estudantes, aqui dá para ver que foi um evento que a universidade teve com a sociedade. Então, a gente levou um pouquinho do acervo para a rua, ali teve crianças, o pessoal que estava passando foi ali, conseguiu ver. Também foi uma escola com umas 2 turmas de ensino médio também. Aí eles exploram o acervo, a gente mostra os nossos achados, né? As nossas preciosidades ali que a gente tem, que são os nossos livros raros. Então, é um pouquinho disso que a gente leva para a comunidade, né? Com a função que é a extensão da universidade, né? Que é esse contato da sociedade com o que a gente faz ali dentro no sentido acadêmico. Então,
Então, aqui é um pouquinho também das oficinas e atividades. Aqui ali em cima são um pouco das membros do clube. Então, a gente sempre faz as atividades, às vezes elas têm alguma razão periódica, um evento. Aqui no meio ali a gente está fazendo uma oficina de Natal, então era próximo de Natal, a gente promoveu atividades, fez uma artezinha ali, tudo voltado com a temática do Natal, pegava livros que falavam do Natal, referente a canções, a cantigas de Natal, e a gente promoveu uns artesanatos acima disso. Também teve com as galinhas de pena também, foi uma atividade ali que a gente fez numa oficina. A professora Ludmila sempre orienta muito bem essas oficinas, então ela demonstra o significado que aquilo tem para a Polônia. Também temos aqui com o grupo ACARD, que é um grupo de homens idosos que tem aqui na cidade, e a gente leva os livros para esse grupo ver, para esse grupo conseguir, para esse grupo ter contato com o nosso acervo. Aqui também são as visitas, então a gente tenta essa conexão e essa parceria com os outros grupos de extensão que tem dentro da Unespar. Ali tem com o grupo 60+, que é um grupo de idosos que frequentam a universidade, então todas as terças e quinta-feira eles participam, eles frequentam, e eles fizeram uma visita ali, uma oficina, conheceram ali o espaço da biblioteca, com outro grupo que tem para a terceira idade, do projeto do Colegiado de Matemática. Ali uma professora que veio visitar, também com o pessoal da pedagogia, e ali mais uma foto dos estudantes. Então, a gente tenta essa conexão com os outros professores e com os outros projetos de extensão. Então, eu também trouxe aqui, como a gente não, infelizmente, a gente não está pessoalmente, não deu para apresentar o acervo para vocês, eu trouxe um pouquinho aqui para mostrar como que a gente encontra essas atividades e encontra essas inspirações. Eu estou com um livro aqui, e a gente vai falar dos ex-libris ali, pode passar, prof. Que foi alvo de uma atividade de inspiração. Então, a gente encontra uma temática interessante no livro, fotografa, a fotografia é fundamental, porque como o clube não acontece presencialmente, a fotografia é fundamental para nossas atividades acontecerem. Boa parte é feita, né, tem um grande volume que é feito presencial, mas o virtual facilita muito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que acontece os achados, que a gente fica impressionado. Esse livro aqui, ó, ele é muito maravilhoso porque ele tem 3 coisas só no livro. A gente tem os ex-libris, esse aqui é um, que a gente acha. Então, quando a gente vai pegar o livro, a gente sempre faz essa procura. A gente tira o livro, procura, limpa ele, coloca de novo, depois de 6 meses vai lá, limpa de novo. Ele também tem um carimbo de procedência, aqui atrás. E ele tem uma carta, que é o que a gente chama de nossos achados e guardados. Eu não leio polonês, eu não falo polonês, é sempre um mistério para a gente, a professora Ludmila, que sempre ajuda a gente. Então, aqui tem uma carta. Então, para a gente encontrar... Então, quando a gente encontra esses achados, aqui é um marcador de páginas também, que foi encontrado, ó. Ele é todo costuradinho à mão, tem as florzinhas dentro. Aqui tem um outro marcador de página, que parece um tapetinho. Então, a gente promove essas atividades a partir dos livros. Como a professora fala, não é uma biblioteca para você ir sentar, ler um livro, e sim para a gente procurar as inspirações a partir dela, a partir do que está dentro dos livros, das imagens, dos achados, e promover essas atividades, esses trabalhos também. Vou mostrar só mais uma coisa para vocês. A gente não está com todos os nossos catálogos que a gente tem dos achados, que a gente fotografou e imprimiu, porque as outras meninas do Clube Literário, elas estão trabalhando com a CARD, com esse grupo, então não está lá na biblioteca. Mas aqui também tem um dos nossos carimbos de procedência. Então, tanto os ex-libris, tanto os carimbos de procedência, eles dão uma indicativa de onde o livro vinha e de onde ele a quem pertencia. Então, é a partir desses objetos, dessas marcas, dessas dedicatórias, que a gente consegue promover, né, essas inspirações e as nossas exposições, nossos trabalhos. Então, defendendo aqui que é o Raymond também, a partir dele que a gente está fazendo o nosso trabalho de interpretar e achar os elementos que combinem com o nosso povo ancestral, né, que veio, o que tem de semelhante com a cultura. Então, a gente está fazendo... Outra atividade que a gente fez foi encontrar na literatura, que é imensa, a área de literatura, foi encontrar todos os livros dele.
Então, tudo que era do Raymond, a gente pegava e separou lá naquela prateleira. Foi outra atividade, essa separação por temática também, com o auxílio da professora Ludmilla. Ela pegava o livro, via, ó, pertence a isso. A gente ia lá e guardava na prateleira. Então, como, né, não tem como dizer que não tem como promover atividades que intensificam, né, esse contato com a língua polonesa. Pode passar. Sim, já concluímos. Gente, então só para comentar com vocês em mais um minuto, prometo, algumas atividades de pesquisa que a gente tem feito a partir desse espaço extensionista que é a biblioteca. A gente está tentando fazer uma tradução livre e uma análise da obra do Hoppe, análise das capas do livro, né? De capas de livros, ex-libris, das traduções de dedicatória, os achados e guardados, e ali são algumas das publicações que a gente já fez, então é bem fácil de encontrar. Nós temos 2, estamos indo para o 3º capítulo de livro, e temos participado de alguns eventos, assim, mostrando a biblioteca. E aqui algumas atividades permanentes que a gente faz, que é a limpeza, a busca, tudo isso que a Jéssica comentou, e um pouquinho mais, que daí fica para a gente fazer o nosso diálogo depois. E aí eu acho que seria isso, então a gente agradece a oportunidade e continua depois nas conversas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Alcimar e Jéssica. Muito obrigada. Fiquei entusiasmada com o trabalho de vocês também, né? Chamando de uma, né, para atividades, bem como vocês falaram, atividades promovidas a partir dos livros, né? Ela atraindo, né, diferentes áreas de, né, estudantes né, e gerações diferentes a partir de diferentes aspectos, mas que vieram todos eles dos livros né, em língua pomerana, enfim, assim, que diversidade, né, de material a partir de uma biblioteca tão ampla que vocês têm. Enfim, gente, né, vocês todos falaram aí de lugares diferentes, de variedades linguísticas diferentes, né, quando a Alcimara começou a falar também, né, disse, né, eu fiquei resistente porque não sou da área. Eu estou há muito pouco tempo na área de línguas minoritárias, dialetologia, porque a minha área é tradução, né? Eu trabalhei 9 anos na área de formação de tradutores, e quando eu fui para Pelotas agora em 2020, no meio da pandemia também, né, foi para trabalhar com formação de professores de alemão numa área, né, de falantes de pomerano. E então, assim, eu, né, fiquei bem entusiasmada de ver, né, a nossa diversidade linguística né, e assim, vocês falando, né, de políticas, e a Camila trazendo, né, a efetividade, onde que estão as micropolíticas e as macropolíticas, e será que a gente precisa da macro? E aí a gente vendo o Fabrício falando também, trazendo, né, que a gente precisa, sim, né, Camila, embora a gente faça sempre um trabalho de formiguinha, se a gente não tiver o respaldo lá da macro, a gente não consegue ir adiante nas coisas, né? Então estamos todos ligados, e fiquei entusiasmada de ouvi-los. Mas eu falo demais também, eu não quero falar muito, eu quero dar voz a vocês. Eu só gostaria de, né, assim, o que nos uniu na fala de todos vocês, né, ela vem e vai, assim, essa questão de que vocês falaram do valor simbólico, né, dessa questão de que hoje a gente está tentando todo mundo dizer que o bilinguismo e o plurilinguismo é mais e não menos, né? Teve um tempo aí que tentaram abafar tudo isso, mas que a gente, graças a Deus, tá vendo que isso mudou, e as pessoas estão se empoderando e tomando para si de novo a língua que elas falam. Mas isso não vai muito adiante se também não tiver esse respaldo, né, do macro também. Então, a gente precisa estar sempre lutando
né, nas duas pontas, né, porque como tu bem disse, né, Camila, se a gente não, né, a gente pode estar fazendo o que a gente vê nas escolas ali da região de Pelotas, trabalhos individuais, né, excelentes trabalhos, né, de professoras engajadas, trabalhando com a língua pomerana, mas se ficar só nisso, né, sabe, não vai adiante, né? Então a gente precisa de atitudes, como o Fabrício mostrou, né? Nas placas, que, por exemplo, a gente vê muitas coisas acontecendo, mas faltam coisas. Na própria UFPEL a gente não tem, né, indicações, placas indicativas nas outras línguas, a gente não está fazendo esse acolhimento também das pessoas, né? Então precisa também disso. Enfim, eu vou deixar vocês falarem, eu quero que vocês façam perguntas, né? Eu também teria as minhas perguntas, mas daí eu deixo vocês participarem e daí eu volto ao final. Gente, quem quiser fazer uma pergunta, então levanta a mão aí. O público também está convidado a fazer perguntas. Se, Fabrício, né? Eu mandei palminhas aí, mas eu ia levantar a mão. Bom, então eu vou aproveitar, eu ia deixar o tempo aí se tem alguém que está assistindo, enfim, mas enquanto isso, se o pessoal, né, vai perdendo a vergonha aí, enfim. Mas eu queria perguntar para a Alcimara e para a Camila, né, as duas, já jogo as duas aqui, para a Alcimara, se o consulado, Alcimara, em Curitiba está auxiliando vocês de alguma forma, se vocês já bateram lá ou não na porta, né? E porque eu acho que seria uma iniciativa, né? Enfim, eu converso muito com a Ludmila, né? E sei que é um desafio, enfim, essa riqueza do acervo que vocês têm, mas eu acho que é um projeto que o consulado teria que embarcar, né? Enfim, daí a pergunta é se eles estão participando de alguma forma ou não. E, bom, acho que depois eu falo a pergunta para a Camila, então, para não misturar as perguntas, né? Não, Fabrício, ainda não. Mas, assim, eu tenho a justificativa. Os livros chegaram em 2020, 2021, a universidade ficou fechada pela pandemia. 22, eu tive um filho. Então, aí eu tive que dar uma paradinha forçada em 22. Então, 23 e 24, e muito nesse ano, nós organizamos a biblioteca no sentido de primeiro deixar ela adequada até uma visitação, sabe? Porque, embora os livros sejam realmente um material, assim, fantástico, a condição deles estava muito complicada. Eles estavam muito sujos, misturados, empoeirados, porque eles foram sendo juntados por alguém que, graças a Deus, os juntou, né? Mas que foram décadas, né, de livros guardados. Então, por exemplo, morria alguém de uma família lá em São Paulo, ou fechou, por exemplo, o Clube 44. A gente tem muitos livros que eram desse Clube 44, até com a fichinha de empréstimo. Fulano de tal emprestou tal dia lá na década de 70, 80, né? Então, alguém teve a feliz ideia de reunir esses livros. Mas, às vezes, eu acho que depende um pouco da universidade, daí, de fazer esse papel, sabe, de transformar isso em uma coisa que as pessoas consigam ver como inspiração. Então, nós ainda não procuramos formalmente o consulado. Nós já fizemos alguns convites para algumas apresentações, mas eu parto do princípio sempre que a gente também tem que sempre dar uma contrapartida, pelo menos em qualquer projeto que eu faço, eu penso assim que tem que ter uma contrapartida antes de você, não me entenda mal, mas pedir a primeira cadeira que você vai sentar, né? Então, qual que foi a nossa contrapartida? A gente organizou toda a doação, esses livros foram doados formalmente para a Unespar, tudo documentado, eles pertencem à biblioteca do campus, né? Então, tá tudo certinho com a parte documental deles. Aí a gente juntou dinheiro coletivamente para construir as estantes, tirou eles das caixas, limpou, subiu, fez a triagem temática com a Ludmila, limpamos eles, organizamos. Então agora, pela foto que você viu, agora a gente consegue receber pessoas lá dentro e dizer, olha, essa é a nossa biblioteca, né?
E aí, nesse ano de 2025, que muito puxado pela Jéssica, a gente tem apresentado a biblioteca para mostrar ela enquanto um espaço. Então, agora, a partir desse ano, aí eu tenho um problema de saúde bem complicadinho, fiz algumas cirurgias, então eu não quis ainda mexer com isso, né? Calma, deixa eu... Já acabou esse processo também. Então, aí agora a gente vai voltar a olhar para a biblioteca, e aí sim, a gente quer convidar o consulado para vir, para conhecer, né? Eu imagino que, assim, como a gente tem apresentado a biblioteca em vários lugares, eles já saibam, mas a gente ainda não teve uma conversa de apresentação, porque a gente estava limpando, organizando livros e pensando, a gente não sabe o que a gente tem, Fabrício. Se você chegar lá e você subir na estante de arte sacra, você vai ver livros enormes, não são livros pequenos, são livros gigantescos, numa qualidade de um papel impresso em Varsóvia, em Cracóvia, há não sei quantos anos, décadas atrás. A gente não tem noção disso, sabe? Então a gente queria entender um pouco o que a gente tinha para dizer, olha, nós temos isso, porque eu acho que não é suficiente você dizer, tem mais ou menos uns 10 mil livros sujos aí, né? A gente está nesse processo de tentar entender o acervo, aí agora que a gente entendeu, viu que tem muito potencial, e que graças ao Clube Literário a gente promove muitas atividades, eu acho que agora é o momento de mostrar, digamos, o que a gente tem, por isso que a gente está indo para os eventos, né, e a gente também quer que a biblioteca seja acionada pelas comunidades, né, eu acho que esse é o nosso, porque se você olhar também, cada comunidade tem lá o seu acervozinho de livros, né, que era da família não sei de quem, da biblioteca do padre, então a gente quer atuar também para ajudar as comunidades a organizar suas próprias bibliotecas, esse é um projeto futuro aí do projeto de extensão. Mas ainda não, porque a gente ainda queria organizar um pouco melhor a casa. Tá certo, obrigado, Silmara. Mas se puder falar bem da gente, a gente agradece. Isso, não, eu perguntei também, porque assim, o consulado, enfim, ele tem esse papel também, apoiar esses projetos culturais, e claro que também isso envolve ali decisões políticas e tudo mais, mas agora teve uma mudança, né, no consulado, tem um novo cônsul, e esse novo cônsul, eu estou colaborando com ele, ele vem com um novo perfil. Eu acho que na biblioteca é algo assim, enfim, vamos conversar sobre o assunto. Eu vou ver se eu consigo também ajudar de alguma forma. Mas, para a Camila, assim, eu queria saber, enfim, né, a minha pergunta é assim, porque no polonês a gente tem muito essa questão como eu comentei, do preconceito, né, que vem, enfim, aquele medo, aquele temor que as pessoas tinham de falar em público, aquilo ficou internalizado nessas gerações mais velhas, mas nos últimos anos, assim, os mais jovens, embora, né, eles não sejam os principais ali, não compõem o principal grupo de falantes, eles já não têm isso, assim, tem um interesse que tem aumentado nos últimos anos, até em função de políticas públicas da Polônia para atrair os jovens para estudarem na Polônia. Então, tem um incentivo para estudar a língua, e os jovens já estão vendo isso de uma forma diferente, como mais uma língua, né? Como o espanhol, como, né, o inglês, enfim, é mais uma língua. Então, essa questão da cooficialização também surfa nisso, porque eles já não têm aquele preconceito, assim, né, sabe? Ou aquele temor, aquela imagem, então, dos poloneses. Eu queria saber de ti se você tem, qual é a tua opinião, assim, do italiano, os mais jovens, né, eles estão vendo isso como também mais uma língua, ou tem aquela questão da própria palavra dialeto, muitas vezes se falava, né, o dialeto, aqui não é o italiano, é o italiano, e o italiano é um dialeto, como se fosse uma categoria inferior, né, a gente não fala o vêneto brasileiro, não, isso é o vêneto brasileiro, mas num sentido, assim, pejorativo, né, que não é isso, como se o conhecimento deles não fosse um conhecimento linguístico, né, eu falo algumas coisas, isso aí é um dialeto, e um dialeto não vale nada perto de uma língua, né, mas os jovens, assim, eu vejo que estão mudando isso, não, é uma língua, independente se eu estou falando polonês do Brasil, polaco do Brasil, se for no polonês padrão, né, então está mudando um pouco isso. Como é que você vê isso no italiano? Né? Os jovens estão vendo isso de uma forma positiva? Eu fui professora nos últimos anos do ensino médio e em Garibaldi, e me parece que não tem muito interesse dos adolescentes pelo italiano. Não, eles ainda, ninguém mostrou para eles que saber italiano tem um valor, né, simbólico, que é uma língua a mais que se sabe. Como tu disse, que as pessoas estão se conscientizando no polonês. Eu não vejo isso acontecendo ainda no italiano. Eu estava pensando que muitos da formação para professores que o município e até o Estado faz é sempre inútil,
Nossa, se vocês foram ou são profs de escola pública, é sempre coisas que a gente já sabe, que maçantes, que não ajudam a gente com a prática de sala de aula. Se aproveitasse, por exemplo, ali, para orientar e dizer, mostrem para os estudantes que é importante saber outra língua, que não seja só o inglês, porque a gente sabe que até o inglês não se sai da escola sabendo, né, devido a muitos fatores. Então, enfim, eu vejo desse jeito. Não foi a faixa etária, assim, que eu mais pesquisei, mas por conviver, eu posso dizer isso, que eles não têm muito interesse e eles adaptam muito a linguagem. Então, eu falo R assim, mas eles falam R, e às vezes escorregam, porque eles querem se camuflar, não falar que é mais... que passa batido, que não chame atenção no meio de todos. Então, entre eles ainda acontece isso. Talvez seja uma boa fazer uma pesquisa com adolescentes, porque eles são bem importantes, né? E na questão do dialeto, em todas as fases da minha pesquisa, eu fui na rádio antes de iniciar, porque isso facilitava a adesão à pesquisa. E eu sempre insistia que italiano é uma língua, porque eles dizem, é só o dialeto, mas no nosso dialeto é assim, não no italiano. Então, realmente tem aquele que dialeto é menos do que uma língua, uma visão de que dialeto é menos de uma língua. E eu tenho insistido muito. E aí tem a rainha do município, né, da festa do município, chama de o dialeto italiano. Não. Então, ela é uma pessoa legítima, ela chama a atenção das pessoas e chamou de dialeto, das pessoas confirmam, é o dialeto, sim, o nosso dialeto. Mas é um serviço que a gente tem que fazer. Tu falou de consciência, é isso que a gente precisa criar, de alguma forma. Consciência linguística. Não, mas não, eu acho que o problema não, assim, o desafio é esse, né, os mais jovens, mas eu acho que talvez você já indicou ali também nos caminhos, né, que são as ferramentas digitais, né, de pegar eles e mudar muito disso, mostrar, né, olha, eu acho que trazendo como as leis de cooficialização, essa oficialidade, né, já não é uma língua, a língua foi cooficializada, e ficar batendo na tecla e aí pegar o Instagram e por aí, porque senão, enfim, essas línguas, elas têm ali quase que um prazo de validade, né, se os mais jovens não têm. E essa questão de cooficialização e reconhecimento como patrimônio cultural e material, as pessoas não sabem. O trabalhador simples lá do interior não sabe dessas coisas. Ou se tu diz, eles ficam, e daí? O que isso muda? Né? Então, faltam outros trabalhos, um trabalho mais amplo, mais profundo do que os municípios dizerem, a gente oficializou. Legal, e aí? E agora? Gostaria só de fazer um comentário rapidinho, né, sobre isso, Fabrício e Camila, né? Ali a gente tem trabalhado com umas oficinas de conscientização linguística, né? Então, a gente vai nas escolas e aí, né, a gente sonda, né? A gente pergunta, vocês são bilíngues, né? Plurilíngues? Daí não, né? Primeira resposta de jovens é não. Que língua vocês falam? Português. E aí a gente vai falando, né, o que é ser bilíngue, plurilíngue, né? Eu não preciso ter proficiência na língua, né? Mas eu sei acionar em diferentes situações, né? E aí, no final, a gente volta a perguntar, e aí, sim, eles levantam a mão e se empoderam.
E aí a gente tem uma atividade que é em 2 minutos fazer uma produção em língua pomerana, né? Quantas palavras vocês poderiam escrever em 2 minutos em língua pomerana? E aí eles escrevem horrores de palavras, né? Porque eles sabem, sim, né? E aí vem essa questão de dizer, gente, não é menos, é mais. Tu fez uma fala, né, Camila, que tu disse, a gente tem tentado sempre dizer, olha, agora a gente está falando, a gente tem uns apoiadores, né, entrevistadores que são falantes, e a gente diz para eles, vocês podem muito bem ir para a Alemanha, vocês vão ser entendidos, vocês vão se entender na Alemanha, né? Então, assim, né, não é menos, é mais. Vocês sabem mais que eu, vocês, né? Vocês sabem pomerano e eu não sei pomerano. Então, assim, vão lá, gente, né? Mas ainda tem, voltando a essa questão dessa geração, né? A geração mais antiga, né, dos avós em geral fala mais. Tem uma segunda geração, né, que já perdeu alguma coisa ou deixou de acionar. E essa geração jovem aí, ela está resistente, né? Embora as mídias, né, e esse trabalho tem sido incentivador também, né, porque tem muita gente promovendo, né, vídeos, enfim, que são de apoio, né, não negativos, no caso, como já se teve negativamente, mas não. E ali, por exemplo, na região, o que tem sido feito bastante é também na região de Canguçu, né, o comércio, né, faz propagandas, a rádio chama, né, em língua pomerana, tem os atendentes, as pessoas são contratadas para as lojas porque falam e vão receber esses clientes falando. Então, isso é ser acolhido na sua língua, né, na língua de casa, na língua materna. E aí, nessa forma, a gente vai trabalhando, né, para buscar sempre que esses jovens aí também reconheçam, né, que são falantes, sim, e que essa língua os empodera mais ainda, né, eles têm mais uma língua. Mas eu falo muito, vamos adiante. Deixa eu ver se alguém levantou a mão para fazer pergunta, né? Aya? Eu, prof. Alcimara. Por favor. Eu queria comentar justamente isso do trabalho da Camila, que me chamou muita atenção, e tem a ver, professora Luciane, com essa sua última fala, e eu acho que eu sou um pouco exemplo disso, né? Essa questão da faixa etária, né? Me parece que como o Brasil teve um processo de poucas diferenças de décadas, desses fluxos migratórios que trouxeram, né, os idiomas de outros países, a gente tinha lá, por exemplo, avós meus, no caso, avós e bisavós, falando, né, única quase que exclusivamente, né, o idioma do país de origem. Aí já os filhos, por exemplo, a minha mãe falou polonês até ir para a escola, né, então até os 6 anos de idade, a língua de casa, e ela proibiu a família de me ensinar, porque ela era justamente professora de educação primária, ela era professora da primeira série, e ela viu o quanto ela sofreu com o processo de alfabetização do português, e ela via o quanto ela sofria para ensinar os estudantes que vinham, né, só falando polonês. Então, eu fui proibida de aprender a falar polonês. Mas eu sou uma falante passiva, eu tenho uma memória auditiva boa, então eu consigo identificar o que está sendo falado, né, e eu venho fazendo hoje curso de idioma para melhorar o meu polonês, né. E a expectativa é justamente assim, é que, por exemplo, o meu filho, ele tem um contato com esse idioma, né, ele tem 3 aninhos, daqui a pouco começa esse processo, então, eu já faço parte, assim, de uma geração que não aprendeu a falar, já reconhece um pouco da importância de falar, mas que quer passar para frente. E eu vejo, assim, com os contatos que a gente tem, um volume tão grande de pessoas querendo falar, pelo menos, né, Fabrício, idioma polonês, né? A Polônia incentiva a ir para a escola como algo, assim, para despertar o interesse, mas, por exemplo, uma viagem, eu tenho amigos que estão morando na Polônia, né, então o quanto isso desperta o interesse. E eu nunca tinha pensado, professora Luciana, nessa questão de fazer uma oficina, né, de tentar investigar e aí tem um pouco a ver também com a questão que eu ia falar do trabalho do Fabrício, Fabrício não, do primeiro menino, deixa eu pegar o nome dele aqui, não é Fabiano,
que é essa questão da pauta formativa, né, que eu acho que as escolas realmente são espaços privilegiados, né, onde a gente pode, com certeza, mostrar para as crianças, para os estudantes, para os pais, né, talvez como a Camila falou, melhorando essa questão do diálogo, não sendo em momentos específicos, né, mas o potencial formativo, da pauta formativa, que foi algo que o Fabiano falou muito bacana. E só para fazer um comentário também, Fabrício, você falou ali, né, do alvará, né, simbólico, lá em 2 idiomas, falou das placas de sinalização lá em Dom Feliciano, né, escrito no bilinguismo e tal, né, que às vezes é necessário esse poder de convencimento, de explicação, de negociação, porque tem que ter também no polonês. O menino tem um lugar privilegiado que as próprias pessoas escrevem no polonês, textos lindos, maravilhosos, biografias, coisas sobre o ofício de vida, poemas, despedidas, que é onde eu estudo, que é no cemitério, né? Então, no bilinguismo, o bilinguismo nos cemitérios é uma coisa fantástica, né? Eu estudo cemitérios há 11 anos, há 7 anos os cemitérios poloneses, e assim, vou te dizer que as placas dos cemitérios, assim, tem uma da minha comunidade que é uma despedida lindíssima, entalhada numa cruz de ferro, assim, toda ela escrita em polonês. E eu vejo que hoje as pessoas também estão acionando os espaços dos cemitérios como um espaço ali também de você fazer uma referência ao idioma polonês, né? E ali não depende de ninguém, você vê que é um movimento da família, né, de querer mostrar justamente o idioma nesses espaços, né? Eu acho bem bacana falar do cemitério, que eu adoro o cemitério. Acho que era isso. Alcimara, a questão do cemitério, né? A gente tem trabalhado muito e tem colegas que trabalharam, né? Não é menos, né? Apenas se dedicaram todo um trabalho de doutorado com cemitérios, né? E, né, Fabrício, Alcimar, tens que ir a Dom Feliciano, porque eu conheço pouco de Dom Feliciano, mas o cemitério para ti é um mundo. E outra questão interessante que a gente não pode esquecer é a paisagem linguística, né? O professor Lucas Leif Machado, que tem trabalhado, né, na cidade de Pelotas, ele busca, né, nos nomes, né, dos negócios, os nomes pomeranos dos negócios, né? Então, assim, faz a identificação, né, a ótica Brühle, que tem lá, né, o restaurante Nürnberg, e aí ele entrevista as pessoas também, né, porque dentro do restaurante, o grupo de pesquisa entra lá e pergunta, né, vocês trabalham aqui há quanto tempo, de quem é, por que foi escolhido esse nome, né, se é nome de família, por quê, se é, por exemplo, né, como tem Brühle escrito com U tremado, mas, né, óculos é com I, mas então da onde que veio isso, né, esse nome, justamente numa ótica. Então, assim, trabalhar a questão da paisagem linguística é sensacional para vocês que estão trabalhando, né, com grupos ali em projetos extensionistas, né, sensacional. O Lucas já identificou mais de 100 pontos dentro da cidade de Pelotas, né? Então, assim, só para ter ideia de quanto material tem aí também, e que daí, né, tem a ver com os trabalhos de todo mundo, né, levar os estudantes, os jovens, a caminhar pela cidade, a se reconhecer nessa cidade, né. Então, quanto material é possível, e, Alcimara, tu tens né, a faca e o queijo na mão para fazer o trabalho aí nessas oficinas, e respondendo também ali a Camila, né, como é que a gente vai aproximar, né, esses jovens também dessas. A gente está tentando fazer cada vez mais atividades que eles se vejam nessa cidade, nessa paisagem, e que eles busquem informações, né, nessas lápides, o que tem lá, o nome, a data, de onde vem, né? Tem outra informação em outra língua, por que muda, né, Alcimar, essa questão também que a gente comentou, né, em determinada época lá, por que deixou de ser alemão para ser português, né? Depois voltou a ser alemão, então, né? Que tempo foi esse aqui que silenciou a língua, né, que era falada? A Alcimara falou no Fabiano, e eu gostaria de trazer o Fabiano, né, que o Fabiano e a Cíntia, que estão mais quietos aí, a gente, né, ficou falando, mas eu acho que, né,
foi muito bem lembrado, Alcimara, do trabalho deles, né? Eles têm uma caminhada tão, né? Uma trajetória tão ampla lá, feita lá no Espírito Santo. E eu queria que tu trouxesse isso para a gente, né? Olha, pensando em quantas escolas que vocês estão do município, e agora tu trouxe, né, Fabiano, também no estado, mais recentemente. Então, assim, né, um exemplo para a gente de como caminhar aí com as outras línguas também, né? Não dialetos, né, Camila? Com as outras línguas. Se tu puder contar um pouco para nós, uma das coisas que eu gostaria de te perguntar, Fabiano, que tu trouxe com relação à cultura, né? Que é tudo, né? Vocês trabalham com a língua e com a cultura. Tu pode, né, esclarecer melhor para a gente, assim, né? Como fazer esse trabalho linguístico a partir da cultura deles. Tá? E eu tenho duas coisas para te perguntar. O nosso tempo está curto já, mas enfim, né? Eu queria que fosse parecia tão longo com relação a inserir a escrita, né? Porque assim, o que a gente está vendo na região de Pelotas é que eles, a princípio, a escrita está meio apagada, né? A gente não está encontrando a escrita. Muito provavelmente ela foi escondida, muito bem escondida. Né? Então, como trazer essa escrita? Se eles mesmos, esses estudantes que, né, eles disseram, mas tem escrita do Pomerano? Então, né, não, eles desconhecem, essa geração mais jovem desconhece a escrita. E como, então, trazer essa escrita, Fabiano, a partir da cultura deles? Muito bem, vamos lá, então, né? Nesses 40 anos, não, 20 anos de caminhada, nós temos 46 escolas municipais no município de Santa Maria, né, que é o município onde a gente atua, onde que a gente trabalha, e na prefeitura, né, dentro dessas 46 escolas, do primeiro ao quinto ano, nós temos 2 aulas semanais, né, dentro do componente curricular ali, e para o ensino fundamental, né, nível 2, que é de sexto até o nono, nós temos uma aula semanal. Na rede estadual, nós temos no município de Santa Maria, agora, então, definidos em escolas do campo, que são 3 escolas, e algumas escolas, então, mais localizadas no centro, que são mais 2. Essas escolas também ofertam, então, a disciplina língua pomerana, né, como componente curricular, e nós temos apenas uma aula semanal, né, de 50 minutos. Então, assim, é um dilema. Alguns desses alunos na rede estadual já frequentaram a rede municipal, então tiveram esse contato com o ensino da língua pomerana, né, o que é um ganho para quem está à frente, né, conduzindo esse momento, mas nós temos pessoas que nunca nem ouviram falar o que é um pomerano, para começar. Então, o que é, por exemplo, essa ligação cultura e língua? Nós temos, por exemplo, o dia, né, do imigrante pomerano, lá em 28 de junho, na cidade. Nós vamos ter o dia do colono, né, que também representa muito a cultura pomerana e a agricultura familiar, que é o que eles desenvolvem, né, em sua grande maioria. E aí a gente apresenta quem são esses pomeranos, como eles falavam e tudo isso. Ou seja, a cultura está englobada nisso, e ao mesmo tempo você já vai trazendo elementos, né, objetos, a questão da culinária, coisas do dia a dia. A questão da escrita, né, sempre é muito... toda língua estrangeira, a gente também precisa trabalhar muito o visual para conseguir também aprimorar, né, o escrito, a ortografia e, claro, a oralidade. Então, quem está à frente, né, precisa trabalhar muito, né, gesticulando, né, fazendo sinais, né. Por exemplo, eu começo a aula, eu falo assim, né, saudando eles, né, eu falo, Moé, Chaulaquinha, né, eles já sabem que eles vão ter que me responder, porque foi combinado no começo do ano. Eles vão falar, Moé, Chauleira, né, bom dia, professor. E aí, quando eu vou fazer a chamada, eles já sabem que quem veio tem que dizer, Ik perri. Quem faltou, eles vão ter que dizer, Isnicoma, né, então assim, eles já vão se introduzindo também. E aí sempre a data é escrita no quadro, né? Sempre relembrando, né? Quando o mês, então, troca
eu sempre falo um pouquinho da trajetória desse mês. Por exemplo, o mês de agosto era um mês que a gente chama de Faust, ou seja, na cultura pomerana, antigamente, na agricultura familiar, era o tempo do roçado, aguardando o setembro, que já é o tempo onde nós vamos começar a semear o grão de milho, por exemplo, né? Então, tudo isso é cultura vinculada ao ensino da língua pomerana. O que o milho é importante para a cultura pomerana? Nós vamos fazer o Miebrot, que é o pão de milho. Com isso, então, eles vão associando, né? Então, para fazer o pão de milho, a gente precisa disso, precisa daquilo, aí você já vai trabalhando a escrita daqueles elementos culinários, né, que fazem parte daquela rotina familiar, e assim você vai conseguindo inserir. Mas toda aula sempre é um desafio, né? Toda aula é você recapitular coisas, você tem que trabalhar muito, como é que eu vou dizer assim, a repetição de uma certa forma, né, para que eles consigam realmente desenvolver o processo da escrita, e principalmente a construção fraseal mais básica, né? Então, uma escola municipal que tem o acompanhamento da creche, o pré, até o ensino fundamental 2, e se o aluno continua nesse sistema educacional, certamente ele vai levar uma carga, como é que eu vou dizer assim, de aprendizado bem melhor, né? Na questão da ortografia, da escrita, associada à cultura. Agora, se a pessoa migra, então, né, sempre de uma escola estadual para municipal, depois volta para a rede estadual, certamente essa pessoa vai estar com uma carga bem menor, porque ela vai ter prejuízos, né, nesse sentido de continuidade, né, porque através dessa continuidade, desde o pré até o ensino fundamental 2, nono ano, você consegue fazer com que o processo de aprendizagem tenha uma certa continuidade, até porque nós associamos cultura e também associamos temas, né, temáticas de acordo com o nível de cada série que, então, o aluno se encontra, e nisso nós desenvolvemos como grupo de professores os temas, né, ou seja, a gente elabora uma sequência didática, o primeiro trimestre a sequência didática para o primeiro ano é voltada para isso, para o segundo ano é isso, e aí sempre tem uma continuidade, né, nesse trabalho, envolvendo, claro, sempre a cultura e também a escrita da língua pomerana. Espero ter conseguido abordar um pouquinho do que foi a pergunta. Não, foi ótimo, Fabiano, foi bom de saber, assim, porque, né, a gente tem o pessoal que trabalha com pomerano na região, né, desenvolveu também muito material, já né, são indivíduos, né, professoras engajadas em escolas, mas também tem trabalhado com muito material produzido no Espírito Santo, né, porque que está à frente aí, né, e produziu já muito material, e o material, né, os dicionários que a gente tem atualmente, né, o do professor Tresman, e depois que a professora Luiz Schneider fez, né, uma versão escolar, né, conciso, um dicionário escolar conciso, introduzindo já, né, algumas variedades do pomerano, né, local, mas que a gente ainda está buscando fazer um levantamento mais profundo para que a gente também possa identificar e incluir, né, as variedades mais da região ali e verificar, né, Fabrício também, que pomerano, ou pomeranos, né, eu já posso dizer pomeranos, né, nós temos na região, e que que contatos que nós temos desse nosso pomerano da região com as outras variedades e outras línguas locais, né? Que o polonês ali também está bem pertinho, como tu mesmo disse, né? Os imigrantes que vieram bem de Hinterpoma, né? Que é a Polônia, né? Lá do o fundão, né? A Pomerânia de trás, né? Que é a parte bem da Polônia mesmo. A gente está, né, chegando ao final, né, Caia? Nós temos que encerrar. Eu achei que a gente ia ter mais tempo até para conversar. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, eu acho que alguém escreveu no chat, né, que não teria perguntas. Agradecer a vocês todos, né, por estarem aqui, por compartilharem as experiências, as lutas de vocês,
o trabalho sensacional das atividades, né, da Alcimara. Eu fiquei pensando, Alcimara, mas tu é da geografia, né? Como é que ela chega lá? Ela não é da biblioteca, né? Ela não é da biblioteconomia. E aí, né? Como é que ela chegou lá? Mas, enfim, que bom, né? Que bom de ver, mas daí que tu trouxe, né? Essa questão da tua origem também, isso é o que também vai nos movendo, né? Porque eu também, né, eu não aprendi nem alemão, nem nenhum dos dialetos que eram falados pelos meus avós, né? Eles falaram e chegou no pai e da mãe e parou. A geração do pai e da mãe foi proibida de falar, então eu não aprendi a falar. Só umas palavras soltas, né? Mas hoje, depois de começar a estudar o pomerano, a minha mãe veio e falou assim, mas o teu avô era pomerano. Isso nunca foi dito antes, em nenhum momento, né? Então, acabei descobrindo também que tenho hoje um neto que tem um sobrenome Bublitz Fabrício, né? Então, assim, a gente acaba, né, se unindo e as pontinhas todas aí. Então, vamos ver se o meu neto agora eu consigo ensinar um pouquinho de pomerano para ele e de polonês também, né? Por que não? Agradecer a todos vocês, tá, a participação e parabenizar vocês pelos trabalhos, pela dedicação, né, em cada ponta, em cada área, de cada, né, nas micro e nas macro políticas. Agradecer também a Caia, que está aqui com a gente, né, fazendo esse meio de campo aqui. E muito obrigado, que a gente continue em contato, né, por e-mail, trocando experiências aí, podem contatar a gente e eu com certeza vou falar com vocês de novo também para a gente fazer alguma coisa junto aí, algum trabalho conjunto. Eu ia falar do Sênia, para a gente tirar uma foto agora. Se quem tiver aí com a câmera fechada para abrir, vou ampliar aqui a tela, minha tela, né? Aí tirar uma fotinha nossa. 1, 2, 3 e X. Pronto. Um print. Gente, eu vou encerrar, então, a gravação aqui. Se alguém quiser se despedir, eu gostaria de agradecer também a participação de todo mundo, foi muito legal. E, pois é isso. Boa noite. Certo, pessoal, boa noite. Obrigado aí por conhecer vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite, prazer. Boa noite, muito prazer.